emergencial para mais categorias afetadas pela pandemia. A Larissa e todos os alunos da Rede Estadual de Ensino receberam o kit Merenda em Casa. Foram 480 mil kits distribuídos. E o governo também pagou mais de 70 mil contas de água na tarifa social. Todo esse trabalho só foi possível porque estamos juntos. Juntos contra o coronavírus. Governo do Amapá. Buscando sempre renovar e melhorar, a Celmi ampliou sua linha de produtos Renata para melhor satisfazer seus clientes. Uma linha vasta de massas, biscoitos e bolinhos, elaborados com ingredientes rigorosamente selecionados pelo nosso departamento de qualidade. As empresas Celmi têm 125 anos de tradição em oferecer o melhor em produtos alimentícios para o mercado nacional e internacional, que primam pela qualidade e sabor. Peça no ponto de venda. Distribuidor a bom preço. Distribuidor exclusivo para o Amapá. Quer comprar eletrodomésticos com aquele preço que cabe no seu bolso? Na Astrolar você encontra tudo para o seu lar: geladeiras, fogões, ventiladores, roupeiros e muito mais. Atendemos na loja e também pelos fones 99200-5124 e 98141 0386 e 98420 1119. Rua Guanabara, 574 no Pacoval. Astrolar, a casa da economia. Você tá a fim de encarar muita ação e aventura? Então seu lugar é aqui, na Adventure. Só aqui você encontra tudo o que precisa para enfrentar os terrenos mais radicais. Mochilas, barracas, campo, pesca, escalada e rapel. Uma grande infinidade de artigos militares e esportes radicais. Te esperta, rapaz, e passa aqui na Adventure e comece a conhecer a vida de maneiras diferentes. Adventure, aqui começa a sua aventura. Eu tô junto. Eu também tô junto. Com certeza eu tô junto. Quando o Amapá inteiro trabalha junto, a gente fica mais forte. E o governo continua trabalhando para proteger todos os amapaenses. O governo ampliou a entrega do cartão Renda Cidadã Emergencial para mais categorias afetadas pela pandemia. A Larissa e todos os alunos da Rede Estadual de Ensino receberam o kit Merenda em Casa. Foram 480 mil kits distribuídos. E o governo também pagou mais de 70 mil contas de água na tarifa social. Todo esse trabalho só foi possível porque estamos juntos. Juntos contra o coronavírus. Governo do Amapá. Boa noite, Macapá, boa noite, Amapá, mais uma edição do meu, do seu, do nosso plantão policial, só começando aqui na 24, na TV Tucujus. Hoje o programa tá imperdível, meu irmão. Vamos falar de um assunto que ainda continua atualizado. Vamos bater um papo aqui com o juiz Luiz Nazareno Hausler, que já se encontra aqui, que é o titular da primeira vara do júri, e o doutor Paulo Renan, que é assessor institucional da nossa Polícia Civil. Vamos aqui bater esse papo e atualizar, né? É um assunto muito interessante. Que pena, né, que o nosso tempo é limitado, mas com certeza a gente vai dar continuidade a esse papo. Antes desse bate-papo, eu queria só, né, fazer aqui, nós tivemos o sorteio aqui das dois pacotes de fraldas, né, da Vic Baby, que aconteceu hoje, antes a gente fez aqui. Para cada telefonema que você dá, nós damos referência ao número. Depois fazemos o sorteio e quem ganhou foi a Maria Clara, lá do conjunto, né, São José, aqui perto, de novo. Maria Clara, parabéns. Depois a nossa produção entra em contato com você para, né, dizer como é que você deve proceder para vir buscar os seus 2 pacotes de fralda. E falando também, né, do nosso biscoito Renata, continua aquele sucesso, né, que você pode fazer os pedidos, né, na distribuidora do Bom Preço, nesse número que está na tela, no 32232241, e também, né, pode chamar o representante, né, na sua casa, no seu comércio, no seu supermercado, no seu mini-box, na sua bodega, como a gente chama lá no Ceará, né? E pode fazer a negociação necessária, né, para poder ir à distribuidora do Bom Preço.
tem uma série de produtos, né, que vai encher a tua loja, com preço e com grande qualidade. Né? A fralda Vic Baby, nós vamos ver se a distribuidora libera essa próxima semana de novo, com essa promoção, né? E a gente vai continuar aqui, fazendo esses sorteios aí de 2 pacotes. Conosco, como eu já falei e anunciei aqui, Dr. Luiz Nazareno Hausler, vou sentar aqui, né? E Dr. Paulo Reis. Dr. Hausler, muito obrigado aí mais uma vez aqui, contribuindo com o nosso programa, trazendo a informação, trazendo a notícia. E hoje a gente bateu um papo sobre um assunto, né, tão pertinente ainda, tão atualizado como é o projeto de lei, o pacote anticrime, né? Boa noite, doutor Hausler, seja bem-vindo. Boa noite, Frota. Sempre um prazer estar aqui com você, trazer algumas informações que possam certamente orientar a população, trazer algum conhecimento e tentar explicar algo que para um bom entendimento da população. Doutor Paulo Reis, muito obrigado também, né? O senhor, sexta-feira, vem aqui conversar com o doutor Hausler, conversar comigo, conversar com o nosso público do plantão policial sobre esse assunto. Seja bem-vindo, doutor Paulo. Frota, muito boa noite a todos, boa noite ao doutor Hausler, obrigado pelo convite, quero deixar aqui um abraço, boa noite aos nossos colegas policiais civis que estão trabalhando, então na ativa a Polícia Civil não para, tem gente nas delegacias, investigação silenciosa, então deixo aqui meu boa noite para os colegas que estão de serviço hoje e todos os colegas também policiais civis. Agradeço muito o convite, é um assunto interessantíssimo que a gente tem que discutir, tem que entender junto, porque a legislação é nova, muitos estudiosos estão se debruçando ainda sobre ela, e a gente estuda e busca compreensão também para poder passar para a população de uma maneira mais clara possível. Todo dia a gente aprende, né, doutor Paulo? Com certeza. E eu penso que a gente vai tentar aqui, a gente está até conversando sobre isso, doutor Hausler, de passar de uma maneira muito suave para a população o que foi posto na legislação, sem juridiquês, que a população possa entender de maneira clara, de maneira objetiva, e a gente possa transmitir esse recado. Isso. Doutor Hausler, eu começaria até com o senhor, né, a Lei 13.964, né, de 24 de dezembro de 2019, que foi promulgada em 23 de janeiro já de 2020. Né? A vigência dela começou 23 de janeiro de 2020. O que foi para o senhor, né, juiz titular de uma vara, que também foi atingido, né, por essa lei, a publicação dessa lei, desse pacote anticrime? Como é que o senhor viu tudo isso? Eu sei que o senhor se desbruçou sobre ela, tentando entender. Boa noite, doutor Paulo, que eu esqueci de cumprimentá-lo. E é uma satisfação estar aqui com você para a gente conversar sobre esse pacote. Na verdade, chama-se pacote porque ela veio, essa lei, e está fazendo fez alteração em 17 dispositivos legais. Então, é muita coisa. E ela, apesar de ter algum artigo que está ainda, alguns artigos em razão do juiz de garantias, né, que foi criado por esta lei, e está sub júdice, com relação a esse ponto, e demais que se refere ao juiz de garantia. Então, é uma lei que ela veio realmente para mudar muita coisa. Houve alguns temas que eu achei que seria desnecessário, né, porque uma delas era a legítima defesa. No artigo 25 ali, eu achei que não havia essa necessidade com relação a dar uma proteção maior aos policiais. Mas isso aí a gente vai conversar no decorrer do programa. E essa lei, ela veio realmente, ela foi publicada no dia 24 de dezembro, né? E entrar em vigor a partir do dia 23 de janeiro. E isso é importante porque nós vamos verificar os fatos ocorridos antes e depois para a aplicação do direito, que ela tem muito tema que é um reformácio in pejus, quer dizer, para prejudicar o réu se aplicado a fatos anteriores. Então, doutor Paulo, o que o senhor concorda com o doutor Hausler? Bem, acho que concordamos em parte. O pacote anticrime, pelo menos já o pacote anticrime é um pouco equivocado. Na verdade, o pacote anticrime ele tem 3 origens distintas. A primeira origem é pelo Sérgio Moro, que apresentou
um projeto ao Congresso Nacional. O Bolsonaro, ele apresentou depois ao Congresso Nacional. Tem ali sugestões do Alexandre de Moraes, ministro Alexandre de Moraes, e tem sugestões também do Código de Processo Penal, um projeto de lei 156 de 2009. Então, eles juntaram todos essas proposições legislativas e formaram ali essa legislação muito extensa, que modificou diversos diplomas normativos, aí, principalmente, que é mais a nossa realidade, Código Penal, Código de Processo Penal, legislação de execução penal. Então, diversas legislações foram modificadas. Mas nem todas, apesar do nome pacote anticrime, nem todas as legislações, elas prejudicam ou trazem um gravame para os criminosos. Mas ela foi vista também, né, doutor Paulo, desculpe interrompê-lo, naquela situação da corrupção, né, doutor House? Estava no auge, o juiz Moro era juiz, vamos conversar sobre isso. Via toda aquela situação de fragilidade, então criou também, visando... Só complementando, Frota, o ponto que eu queria chegar é porque trata-se de uma reação legislativa, uma clara reação legislativa à Operação Lava Jato, na minha opinião. Isso. Então, por exemplo, o juiz das garantias, se o juiz das garantias agora está com a eficácia suspensa, mas se ele, uma vez o STF decidir que está válido, que é aplicável, nesse contexto, o juiz Sérgio Moro, por exemplo, se ainda fosse juiz, se ele tivesse analisado as medidas cautelares, prisão preventiva, interceptação telefônica, ele não poderia julgar os fatos. Então, na minha concepção, o que a gente observa e a doutrina tem apontado, é que trata-se de uma reação do Congresso Nacional à Operação Lava Jato, principalmente, sobre um suposto aspecto de combater a corrupção. Mas, na verdade, acho que a gente vai discorrer sobre isso no decorrer do programa, na verdade, não é tão prejudicial assim aos criminosos nem aos corruptos. Doutor House, o momento foi importante na criação desse pacote? Aquele momento político, aquele momento jurídico, momento de Lava Jato, influenciou? Na verdade, o doutor Paulo frisou muito bem. No Código de Processo Penal, que está o projeto ainda lá para ser votado no futuro, ele tratava de alguns assuntos que foram incluídos nesse pacote da lei anticrime. E no Brasil e no mundo, na verdade, as leis são feitas ocasionais. Então, tem ocasião que está ocorrendo algum fato, aí o Congresso vai e faz uma lei. O clamor popular. Um clamor popular. Nós temos o caso da Maria da Penha. Maria da Penha, é um exemplo bem claro. Verdade. E outras leis que foram criadas ocasionalmente em razão de um fato ocorrido. Agora, que causou um grande clamor público. Aqui a Lava Jato é um exemplo aí que, na verdade, muitos dos congressistas, eu creio, que tolheram um pouco até a atuação do magistrado. Quando a gente vai olhar aí, que nós vamos conversar sobre isso, no artigo 3º, a linha A do Código de Processo Penal, o juiz, no momento da colheita de provas, ele não pode substituir o órgão acusador, mesmo querendo dizer que ele está em busca da verdade real. São coisas que serão discutidas no futuro, com certeza. E isso tolhe totalmente ali um momento do júri que significativo, as perguntas do juiz. Sem dúvida, eu estou mantendo as perguntas. Até porque os tribunais têm que ser provocados. E, na verdade, começa no primeiro grau. A formar de jurisprudência, ela vem no primeiro grau. Sr. Paulo, nós tivemos aí a liberação recente, de um dos maiores criminosos do Brasil, considerado um dos maiores criminosos do Brasil, e se fala que foi uma brecha, da lei. O senhor pensa dessa forma? Acredito que a defesa utilizou sim uma brecha na legislação para poder obter a liberdade do seu cliente. Na verdade, como é uma legislação nova, ainda está se formando jurisprudência dos tribunais superiores e trata-se de uma decisão que o magistrado, só para contextualizar, o magistrado ele tem que deferir a prisão preventiva e renovar a cada 90 dias. Isso está sendo ainda objeto de discussão. Se precisa ser feita essa renovação, se não precisa, acho que o Dr. House pode discorrer com mais propriedade sobre esse assunto. Mas, aproveitando dessa brecha na legislação, dessa inovação legislativa, pelo pacote anticrime, esse criminoso, que é
líder de facção criminosa, foi posto em liberdade e está causando um transtorno enorme para a sociedade, para a polícia, que está gastando demais para poder recapturá-lo e trazê-lo de volta para a penitenciária. Provavelmente não deve estar mais no Brasil. Enfim, então uma série de consequências negativas que advindas dessa liberação. Como essa poderão ter outras? Sem dúvida. Eu vou citar algumas aqui que eu estou me lembrando de cabeça. Por exemplo, o pacote anticrime, ele colocou como crime de roubo com caso de aumento de pena pelo porte de arma branca. A gente tem muito aqui no estado, porte de arma branca. Então o cara pega uma faca, vai ali na parada de ônibus, assalta uma pessoa e leva o celular. Por exemplo, é o dia a dia, que acontece bastante aqui. Mas se esqueceu o legislador, de uma maneira muito atécnica, que o criminoso ele pode usar um martelo para assaltar, como eu já peguei caso. Uma barra de ferro? Ele pode usar uma barra de ferro, ele pode utilizar, por exemplo, uma perna manca? Uma perna manca, um pedaço de madeira. Isso não vai ser roubo majorado? Entendeu? Então ele se esqueceu disso. Já tinha sido uma mudança em 2018, agora ao invés dele corrigir essa mudança, ele acabou colocando a arma branca. A população que às vezes olha, o roubo majorado pela arma branca, a pena é maior. Mas não, se tivesse sido deixado só arma, ficado muito melhor, porque qualquer tipo de arma empregada... do delegado, juiz, sim, sim, porque a arma tem armas próprias e impróprias, e ele colocando só arma branca, ele limita a atuação do próprio magistrado. Doutor Raus, aí a fala do doutor Paulo, eu queria que você complementasse como juiz. Na verdade, isso foi incluído agora, né, com essa majorante da arma branca, que era muito utilizada, e ela é muito utilizada. Agora não é só arma branca, o doutor falou com muita propriedade com relação a outro tipo de arma, uma chave de fenda, um martelo, pode ser uma perna manca, aí a majorante não iria entrar. Só que já estão surgindo entendimentos doutrinários, já comentando essa lei, no sentido de estender essa arma branca para outro tipo de arma semelhante, como, por exemplo, chave de fenda, colocando como se fosse considerada uma arma branca. É evidentemente que isso ainda vai dar muita discussão, muitos posicionamentos. Enquanto isso, vale o que está na lei? Essas discussões vão acontecer, estão acontecendo. O juiz, na hora, vai ter que analisar. Como é que fica o entendimento do juiz? Pois é, eu ainda não me deparei com nenhum caso concreto. Então, eu não posso tecer comentários com relação a algo que não se apresentou para eu analisar. Mas eu sou do júri também, dificilmente... Mas poderia acontecer uma situação como essa. Entretanto, é difícil nós comentarmos sobre um fato inexistente com base numa lei que ainda está em estudo. Aí, com tudo isso, eu volto para o doutor Paulo Reine. Com toda essa criação desse projeto, esse pacotão da anticrime, aumentou a responsabilidade do delegado? Sempre aumenta, a responsabilidade está ligada diretamente ao impacto social que as nossas decisões causam. Então, a análise da prisão em flagrante, a análise do pedido de medidas cautelares, isso fica com muito mais criteriosa. Por exemplo, e tem também algum impacto que vai haver, se for posto em eficácia o juiz das garantias, em relação à instauração de inquéritos policiais, tem que haver comunicação ao Poder Judiciário, isso causa um certo impacto negativo na investigação, porque deixa mais burocrática a investigação. Então, aumenta um pouco a responsabilidade e deixa um pouco mais dificultoso o trabalho da polícia, sobretudo na investigação criminal. Então, o delegado tem que estudar para poder... Com certeza. Não correr risco de estar, em vez de ir acusando ali, criando uma situação sempre, de prisão, está liberando o preso, deixando brecha para que o advogado possa agir. Claro, e outra mudança importantíssima do pacote anticrime, essa já está em pleno vigor, em relação à cadeia de custódia. Eu acho que tem muito impacto, principalmente no Tribunal do Júri, né, doutor? A cadeia de custódia foi regulamentada, não tinha isso, não tinha cadeia de custódia. Cadeia de custódia é o caminho que a prova percorre até chegar na Politec, ou então no próprio Poder Judiciário. A história dessa prova, isso é importante demais para a perícia e para o juiz formar sua convicção em relação ao julgamento dos fatos. Então, a cadeia de custódia ela foi regulamentada. Se, por um acaso, houver uma violação da cadeia de custódia dessa prova, uma arma de fogo, por exemplo, achada no local de homicídio, e essa arma de fogo ela for colocada inadequadamente num recipiente, no invólucro, e isso for demonstrado pela defesa, é muito provável que o júri absolva o réu, por exemplo, ou então o juiz seja obrigado a absolver. Um local de crime mal preservado pode absolver um réu? Pode, sem dúvida nenhuma. Não tenho a menor dúvida. E, doutor Raus, essa contaminação de prova é terrível, tanto para a polícia
conseguir elementos indiciários, como para o próprio Ministério Público fazer a denúncia e para o juiz avaliar algo que está totalmente contaminado. Então, e assim, eu penso que a polícia militar, que às vezes chega no local primeiro do que outras polícias, a polícia civil, a polícia técnico-científica tem que se preparar muito bem para essa realidade que se impõe. Porque a lei já está em vigor e isso pode ser explorado com bastante propriedade pela defesa, pela defensoria pública. Os atualizados podem estar aí se vangloriando, tirando proveito. A gente tem que se adaptar e se adaptar rápido. É um serviço que já era feito, mas como não havia uma legislação positivando isso, de maneira muito explícita, legalizando, né? Não ficava. Eu queria falar? Difícil. Eu queria fazer o advogado, ele vai trabalhar nas brechas da lei, não tenho a menor dúvida. Faz parte do trabalho. É o trabalho dele. E, principalmente, ele vai trabalhar nas falhas também, praticadas pelo delegado e praticadas pelo Ministério Público e pelo juiz. Então, o advogado, para conseguir algo... O bom advogado, ele vai trabalhar em cima de falhas. Né? As provas, que às vezes podem ter sido mal coletadas, alguma situação inexistente que foi colocada, ausência de testemunhas. Nós temos, por exemplo, crime de homicídio. Ninguém quer se envolver. Os delegados devem ter uma dificuldade muito grande, os delegados da delegacia de homicídio. Primeiro porque chega no local, primeiro, quando ocorre um homicídio, em regra, é a polícia militar. A polícia quando militar, não, a família chega lá e já mexe. Não, pois é. Então a polícia militar não tem o treinamento que tem a polícia civil com relação da manutenção do local do crime, preservar o perímetro ali da área o local do crime, a colheita de provas no local, quem viu, quem não viu, porque o policial diz, não, eu falei com aquela pessoa e ela não quis se envolver. O local de crime fala, né? O delegado não quer saber disso. E o local de crime ele vai verificar, estava no local, você vai ser ouvido, independente da sua vontade ou não. Porque é assim que se busca. Então pode ter essa obrigatoriedade da testemunha, de comparecimento ali? Frota, isso é muito delicado, principalmente quem trabalha com homicídio. Muito delicado. Os colegas do homicídio, delegado Wellington Ferraz, fez inclusive uma operação ontem, né? Parabéns para a equipe, ele e a equipe dele. Fez hoje de manhã. Hoje de manhã, desculpa. E deve ser muito complicado você buscar esse tipo de testemunho, porque hoje o Amapá, infelizmente, tem muita facção criminosa, e você se expor para testemunhar contra faccionados, o risco de retaliação é muito grande. A polícia e o Estado não têm condições de proteger todas as testemunhas. Fica muito difícil você coletar provas testemunhais. Por isso que é importante que a gente trabalhe com provas técnicas, com provas periciais. Em homicídio, as provas periciais, elas são muito utilizadas. Graças a Deus, hoje há esse vídeo de monitoramento que ajuda muito, né, nessa situação das investigações. Eu vou pedir licença aos senhores para a gente pagar um comercial rapidinho. Né? Vocês estão aí ligados no nosso plantão policial, no seu, no meu plantão policial. E nós estamos hoje aqui conversando com um juiz Hausler, que é titular da primeira vara do júri, e doutor Paulo Reine, que é delegado, né, hoje assessor da nossa Polícia Civil no Amapá. A gente vai de pequeno intervalo comercial, só tomar uma águazinha. Fica ligado que o plantão policial volta já. Buscando sempre renovar e melhorar, a Selmi ampliou sua linha de produtos Renata para melhor satisfazer seus clientes. Uma linha vasta de massas, biscoitos e bolinhos, elaborados com ingredientes rigorosamente selecionados pelo nosso departamento de qualidade. As empresas Selmi têm 125 anos de tradição em oferecer o melhor em produtos alimentícios para o mercado nacional e internacional, que primam pela qualidade e sabor. Peça no ponto de venda, distribuidor a bom preço, distribuidor exclusivo para o Amapá. Quer comprar eletrodomésticos com aquele preço que cabe no seu bolso? Na Astrolar você encontra tudo para o seu lar: geladeiras, fogões, ventiladores, roupeiros e muito mais. Atendemos na loja e também pelos fones 99200-5124 e 98141-0386 e 98420-1119. Rua Guanabara, 574, no Pacoval. Astrolar, a casa da economia. Você tá a fim de encarar muita ação e aventura? Então seu lugar é aqui, na Adventure.
Só aqui você encontra tudo o que precisa para enfrentar os terrenos mais radicais. Mochilas, barracas, camping, pesca, escalada e rapel. Uma grande infinidade de artigos militares e esportes radicais. Te esperta, rapaz, e passa aqui na Adventure e comece a conhecer a vida de maneiras diferentes. Adventure, aqui começa a sua aventura. Eu tô junto. Eu também tô junto. Com certeza eu tô junto. Quando o Amapá inteiro trabalha junto, a gente fica mais forte. E o governo continua trabalhando para proteger todos os amapaenses. O governo ampliou a entrega do cartão Renda Cidadã Emergencial para mais categorias afetadas pela pandemia. A Larissa e todos os alunos da Rede Estadual de Ensino receberam o kit Merenda em Casa. Foram 480 mil kits distribuídos. E o governo também pagou mais de 70 mil contas de água na tarifa social. Todo esse trabalho só foi possível porque estamos juntos. Juntos contra o coronavírus. Governo do Amapá. De volta aqui com o meu, com o seu, com o nosso plantão policial, conversando hoje, né, um papo muito especial com o juiz Hausler, titular da primeira vara do júri aqui do nosso Amapá, da Justiça do Amapá, e o doutor Paulo Reiner, né, assessor institucional da nossa Polícia Civil aqui do Amapá. Mandar até um abraço para o delegado Berlândia, né? E, doutor Hausler, eu volto com o senhor. Né, nessa mudança aconteceu ali no artigo 3º uma retirada, né, do juiz, que eu achava muito importante, que era a colheita de provas. Como é que você ouviu isso? Na verdade, qual é o interesse do juiz? Fazer justiça. Seja condenando, seja absolvendo. O interesse dele para a sociedade é dar uma resposta, não para agradar A, B ou C, mas que seja justa. E o que acontece? Ali, muitas vezes, durante o interrogatório, durante a oitiva das testemunhas, havia algumas pessoas que eram mencionadas, as que nós chamamos de testemunhas referidas, e que o juiz tinha essa liberdade. Hoje, a lei veda o juiz coletar provas, mesmo que seja para absolver ou condenar, porque estaria supostamente quebrando a imparcialidade. E isso é ruim, a gente vai ter que ser muito cuidadoso. Eu, hoje, vou continuar fazendo perguntas, por exemplo, tanto faça que a pergunta venha beneficiar o órgão do Ministério Público ou que venha beneficiar a defesa. Eu vou continuar. Entretanto, isso poderá ser questão para que os advogados eles possam se levantar contra a imparcialidade do juiz, que pode dizer que o juiz está produzindo provas para o Ministério Público e vice-versa. Então, isso aí vai chegar aos tribunais, possivelmente. Ficou muito melindroso, né? É delicada. A situação, muito delicado, né? A situação vai gerar muitas discussões e, no futuro, os tribunais superiores, principalmente o STJ, que cuida da legislação infraconstitucional, vai ter que se manifestar e colocar um posicionamento com relação a isso. Então, quando o senhor aqui vê uma situação como essa, o Brasil todo já está vendo, já está tendo esse mesmo posicionamento no que diz respeito a juízes que estão ali participando do tribunal? Os advogados certamente estão com o olho aberto com relação a isso, na ocasião das audiências. Hoje o juiz não pode decretar uma prisão de ofício. A prisão ela tem que ser provocada. Eu tenho que ser provocado. Entendi. E eu sei muitas vezes que a pessoa, digamos, por excesso de trabalho, muitas vezes o Ministério Público não pede a prisão naquele momento, uma busca e apreensão, todas as cautelares que poderão beneficiar para a elucidação do fato. Então acabou os pedidos de ofício, o juiz não pode mais... Não há pedido de ofício. Eu não posso, o juiz não pode mais de ofício. Decretado, de maneira alguma. Eu estaria cometendo até abuso de autoridade. Agora, doutor Hausler, aproveitando aqui a brecha da conversa do tribunal, né, essa semana passada, quando acontecia um tribunal lá que o senhor presidia, eu vim entender por que um promotor ficou chateado porque o senhor não deu na dosimetria da pena. 15 anos, chegou nos 15 anos. Então, a lei anticrime, ela vem dizendo que a partir dos 15 anos o senhor pode, ali, naquele momento, determinar que ele saia preso, o réu saia preso dali. É muito bom, essa sua colocação foi muito boa. Porque decretar prisão não é porque a lei anticrime tenha incluído essa lá no Código Penal, para decretar a prisão
porque a pena foi superior a 15 anos, que o juiz já vai dando a canetada e mandando prender. Bota a algema, leva. Não, não é assim, porque toda decisão tem que ser devidamente fundamentada. Né? Então eu vou dizer por que eu não vou Mas decretar. houve uma reclamação. Pô, chegou nos 14, por que não chegou nos 15? Foi. Aí o cara vai sair de novo aqui andando. Nós conversávamos ainda há pouco que o juiz ele tem o poder discricionário, mas o poder discricionário dele está limitado entre o mínimo e o máximo. Mas a lei anticrime também diz que por menos de 15 anos, se o juiz achar pela tipificação do crime, ele pode também levar. Tranquilamente. Porque o juiz, quando ele vai decretar uma prisão ou revogá-la, ele tem que olhar não só o fato em si. Tem vários elementos que ele tem que analisar. O próprio artigo 312, ele prevê lá vários elementos que têm que ser analisados. O 316 da mesma forma. Então, nós devemos ter o cuidado de toda decisão ter a fundamentação muito segura. Eu não vou falar sobre essa possível brecha na lei do artigo 316 agora, o parágrafo único incluído sobre rever as prisões após 90 dias, ou com 90 dias, rever se é ou não a manutenção dessa prisão ainda é necessária. Até mesmo porque há um caso onde o ministro decidiu nesse sentido e levantou dessa polêmica, e eu, pela ética, eu vou me abster de comentar sobre esse fato. Mas se cuspir, dá para me ler o que você pensa. Mas eu tomei uma decisão lá na minha vara. Nós vamos colocar um quadro com todos os processos onde teve réu preso, a data da entrada e a data que vai extrapolar os 90 dias. E naquele dia, meus assessores já estarão lá de olho. Opa, tenho que pegar esse processo, esse e aquele outro, para evitar. Então agora, você tem que fazer um agendamento constante a partir daí, então. Não, o agendamento vai estar lá. Eu fico imaginando, doutor, o trabalho que vocês terão em relação a isso, né? Não Porque até parece que a periculosidade de um criminoso, ela cessa em 90 dias. Até parece que os motivos que fundamentaram a prisão preventiva, ela vai cessar, vão cessar em 90 dias. É evidente que quem trabalha com a realidade no dia a dia, com facções criminosas, com homicidas, tem que fundamentar isso a cada 90 dias. Chegou 90 dias, tem que esquecer. Vamos esquecer isso aí, trabalhando em outras coisas. Ficaria como se fosse uma temporária, né, doutor? Sim, ficaria uma prisão temporária. Ela precisa. O senhor falava nesse instante aí, até esqueci, sobre as provas da... Né? Eu só me lembrei agora, Frota, é importante falar sobre o pacote anticrime, que o doutor falou sobre o tribunal do júri. Eu me lembrei que a prisão, sem ser em segunda instância, né, sem aquela prisão que já sai preso por sentença depois da primeira instância, só ficou restrita aos crimes violentos ali. Então, o legislador, se tivesse a intenção de ter avançado no combate à corrupção, teria colocado que poderia cumprir a pena imediatamente nos crimes de corrupção também, mas ele não fez. Que é o maior. Que é maior. Né? Ele não fez só em relação aos crimes violentos, ali o homicídio principalmente. Terminou também tendo uma proteçãozinha, né? Ali a gente Sem percebe dúvida. que há um aspecto, acordo de não persecução penal, tratado pelo Código de Processo Penal, agora com a legislação que inclusive já está em plena eficácia. Acordo, o que é isso? É um negócio jurídico que o Ministério Público faz com quem, antes da pessoa ser denunciada. Então vamos imaginar um estelionatário, por exemplo, que vai se encaixar nos requisitos da lei. Então, o crime praticado sem violência à pessoa, sem grave ameaça, se ele confessar formalmente que ele cometeu aquele estelionato... Haver ressarcimento. Ressarcimento, ele faz um acordo com o Ministério Público, então a polícia às vezes tem um trabalho enorme para investigar aquele caso. Furto, estelionato, ele chega ali na promotoria de justiça, ele faz um acordo com o Ministério Público e ele sequer... Já tivemos casos aqui em Amapá. Sim, porque fechados aí. O MP vai ter que obedecer a legislação. Exatamente. Apesar de ele ter certa discricionalidade. O presidente da Assembleia fez esse acordo com o Ministério Público, né? Sim, o Cacá. Então. Pois é, então você fica imaginando, qual o objetivo do legislador em colocar, principalmente, eu vou chamar a atenção para isso, que a pena mínima não pode ser inferior a 4 anos. A legislação coloca isso. Então, todos os crimes de corrupção, corrupção ativa, corrupção passiva, furto, estelionato, a pena mínima é inferior a 4 anos. Então, ele está autorizado, porque não tem violência à pessoa, não tem grave ameaça. O trabalho, então, foi o promotor está autorizado, o Ministério Público está autorizado a fazer um acordo de não persecução penal. Agora, pergunto para a população, é uma legislação que, sim, deixa mais gravoso o crime de corrupção? Eu não entendo dessa forma. Que hoje é visto como o pior dos crimes, né, doutor? E veja a receptação. Você sabe que é tirar remédio... O furtos e roubos
ocorre muito porque tem um receptador. Claro, E para mim é mais criminoso do que quem rouba, né? Porque muitas vezes ele planeja o roubo, né? Ele compra ali barato, e se não tivesse ele, talvez não existisse tanto ladrão. Tem né? consciência que aquele material é roubado. Tem consciência. Reclamam muito de celular. Desculpe. Tem... As pessoas reclamam muito de celular roubado, furtado. Mas quando verdade. chega alguém na porta da casa dela, ou então ali no seu ambiente, no seu domicílio, na sua vizinhança, oferecendo um telefone pela metade do preço, por um terço do preço, se eu ela compra. tivesse sido delegado na vida, eu prendia primeiro sempre o receptador. A gente tem as limitações Trouxe o da ladrão, lei, né, a Frota? polícia conduz o ladrão, disse, tá bom, fica aí, agora vai atrás do receptador. Né? Eu fazia até negócio com o ladrão, entrega o receptador que eu te libero. Aí eu deixava preso o receptador. Aí cortando na raiz, né? Aí ia cortar na raiz, não é verdade? Mas às vezes o cara fala para ele mesmo, né? Então, Mas se eu fosse delegado, eu faria assim. As orientações. Então, é a mesma coisa de quem cheira cocaína, fuma maconha. Financia o tráfico. É ou não é verdade? É verdade. Não é verdade? Então, é por aí. Agora, Mas eu estava querendo falar ainda, nós estávamos conversando fica à vontade, o programa é de vocês. sobre as limitações do magistrado. E eu lembrei agora também de uma, eu considero até uma aberração, nas cautelares, intimar a parte. Nossa. Isso aí é uma aberração. 282. Como é que eu vou determinar uma busca e apreensão, mas eu vou intimar a parte? O que é que eu estou fazendo? Eu estou justificando a expedição da medida imediata e depois dela cumprida, eu mando intimar a parte. É complicado. Vocês são absurdos. Já pensou, É um doutor? absurdo completo. Hã? Eu vou dar um exemplo. Então, vamos imaginar, no contexto de um crime de um roubo, por exemplo, que tem acontecido. Imagine que a nossa equipe de investigação descubra onde está a arma do roubo. É uma cautelar, busca apreensão, a gente vai representar para o Poder Judiciário para encontrar aquela arma de fogo e trazer e apresentar como prova. Robusteceu o inquérito. Sim, o inquérito policial, né? Deixar ele com provas técnicas que a arma de fogo foi usada no roubo, por exemplo. Imagine. E às vezes também até materialização do Imagine, processo. Frota, você, o criminoso é notificado que eu vou cumprir uma busca e apreensão amanhã na casa dele. Ele vai deixar a arma lá? É muito legal. Pelo amor de Deus, né? Mas é muito bem pensado. Né? É uma legislação... Você estava pensando em quê? Será que era na casa dele? Disse, não, o primeiro Eu mandato sei. vai ser cumprido na minha casa. Então, bora fazer isso aqui, que é para poder eu ter condições de me... Vou dormir no vizinho hoje. São falhas Né? enormes da legislação. Além, A legislação tem avanços também, viu, Frota? A gente está só criticando, mas eu encontro... Não, é isso eu exatamente vejo que eu ia avanços bater, da né? Porque a legislação. gente bateu muito aí nessa situação toda. Mas, doutor House, o que foi que o senhor viu de bom nesse projeto, nesse pacote de Olha, crime? eu vi de bom, por exemplo, a dificuldade dessa progressão de regime. Isso eu vi muito bom. Porque a nossa legislação beneficiava muito o infrator, porque depois que ele estava lá um pouquinho tempo, ele já caía fora. Hoje, tem determinados crimes que ele tem que cumprir no mínimo 70%. O senhor conhece algum crime cumprido na pena máxima, doutor House? Olha, Toda a sua vida? não. Pois E é. você não vai encontrar. Aí se aumentou para 40 E anos a você não vai pena encontrar. máxima. A pena máxima para 40 anos eu achei interessante também. Não, mas o cara tem que ficar, já sabe que tem que ficar 40 anos lá. Mas aí eu acabei de É. perguntar se eu já vi alguém cumprir a nossa pena máxima de 30 Mas anos. antigamente, de 30 não vai cumprir de 40. Não ia de 40. Alterou em quê? Né? Porque Mas fica a tem situação... um efeito psicológico. Só se né? for efeito psicológico. Tem um efeito O psicológico, cara porque entender às vezes que- você vai olhar, mas não vai cumprir, tal, mas tem um efeito psicológico. Poxa, eu tenho que ficar 40 anos lá, eu tenho que repensar a minha conduta. Não estou dizendo que isso aí é a melhor solução, não estou dizendo que é isso. Doutor Paulo, uma respostinha sua aqui, rapidamente. O que o senhor achou de melhoras aí nesse pacote do crime? Ressalta um ponto muito interessante. A legislação, no artigo, salvo engano, 133A, ela prevê a utilização de bens apreendidos durante a investigação. Muito Então, vamos bacana, imaginar, é verdade. isso é muito legal, porque imagina que a polícia, às vezes, tem menos armas mais sofisticadas do que, logística, né? que criminoso. Logística, veículos, embarcações. Inclusive, nós tivemos exemplo agora, a Polícia Federal pegando avião, Sim, né? e a passando gente ali pode pra representar ao Poder Judiciário, é importante a conscientização, viu, doutor, do juiz em relação a isso, que a polícia não tem um orçamento tão grande assim. A gente pode representar o Poder Judiciário para que a gente utilize esse bem. E uma vez havendo trânsito em julgado, ou seja, a sentença definitiva em relação àquele caso, pode haver transferência definitiva desse bem para as polícias. Só pode ser liberado e transitado e julgado.
A transferência definitiva, sim, mas a utilização do bem já pode ser durante a investigação. Então vamos imaginar que isso acontecia muito em tráfico de drogas. A legislação tinha uma previsão específica em relação a isso. Já pensou a polícia civil mas andando agora, de Camaro, andando em de Ferrari, outros crimes também isso pode acontecer. Né? Vamos imaginar um roubo, vamos imaginar uma receptação, imaginemos uma associação criminosa. Isso vale para bens valiosos também? Homicídio também, mas homicídio. Vale para bens valiosos também, tipo como joias, como dinheiro? Porque a polícia não vai utilizar joias. Não, eu digo a joia em termos de penhorar. Agora, talvez, a perda desses bens lá na frente, em favor... sim, a gente ressaltar, a polícia hoje, nós temos um decreto estadual que regulamenta a lei de lavagem. E a lei de lavagem, lá no artigo 7º, tem a previsão que vai ser regulamentado por legislação estadual. E o Estado do Amapá regulamentou por legislação estadual, e hoje nós temos um decreto assinado pelo governador do Estado, que há possibilidade de reversão dos bens oriundos de lavagem de dinheiro para a Polícia Civil. Muito bom. Isso é muito importante. Nós vamos entrar no intervalozinho comercial, pedir licença para vocês, e a gente volta já já. É só o segundinho. Nós estamos aqui conversando com o juiz Hausler, que é titular da primeira vara do júri, e o doutor Paulo Renner, que é assessor institucional da Polícia Civil. Vamos no pequeno intervalo comercial, rapidinho, só tomar uma águazinha. Voltamos já, fica ligado. Plantão Policial volta já. Buscando sempre renovar e melhorar, a Celmi ampliou sua linha de produtos Renata para melhor satisfazer seus clientes. Uma linha vasta de massas, biscoitos e bolinhos, elaborados com ingredientes rigorosamente selecionados pelo nosso departamento de qualidade. As empresas Celmi têm 125 anos de tradição em oferecer o melhor em produtos alimentícios para o mercado nacional e internacional, que primam pela qualidade e sabor. Peça no ponto de venda. Distribuidor a bom preço. Distribuidor exclusivo para o Amapá. Quer comprar eletrodomésticos com aquele preço que cabe no seu bolso? Na Astrolar você encontra tudo para o seu lar: geladeiras, fogões, ventiladores, roupeiros e muito mais. Atendemos na loja e também pelos fones 99200-5124 e 98141-0386 e 98420-1119. Rua Guanabara, 574 no Pacoval. Astrolar, a casa da economia. Você tá a fim de encarar muita ação e aventura? Então seu lugar é aqui, na Adventure. Só aqui você encontra tudo o que precisa para enfrentar os terrenos mais radicais. Mochilas, barracas, campo, pesca, escalada e rapel. Uma grande infinidade de artigos militares e esportes radicais. Te esperta, rapaz, e passa aqui na Adventure e comece a conhecer a vida de maneiras diferentes. Adventure, aqui começa a sua aventura. Eu tô junto. Eu também tô junto. Com certeza eu tô junto. Quando o Amapá inteiro trabalha junto, a gente fica mais forte. E o governo continua trabalhando para proteger todos os amapaenses. O governo ampliou a entrega do cartão Renda Cidadã Emergencial para mais categorias afetadas pela pandemia. A Larissa e todos os alunos da Rede Estadual de Ensino receberam o kit Merenda em Casa. Foram 480 mil kits distribuídos. E o governo também pagou mais de 70 mil contas de água na tarifa social. Todo esse trabalho só foi possível porque estamos juntos. Juntos contra o coronavírus. Governo do Amapá. De volta com o meu, com o seu, com o nosso plantão policial, aqui conversando com o juiz Luiz Nazareno Hausler, o nome forte, né? Ele é o presidente do Tribunal do Júri aqui da primeira vara, aqui em Macapá, e doutor Paulo Renner, que é assessor institucional hoje da nossa Polícia Civil. E nós vamos voltar aqui perguntando para o doutor Hausler, doutor Hausler, essa situação, né, que a gente falou agora há pouco, né, deixa eu ver se eu lembro aqui das várias perguntas, muita pergunta chegando, a gente não está podendo fazer. A gente falou da situação do premiação. Deixa eu fazer a pergunta do doutor Paulo aqui, que está aqui na anotação já. Doutor Paulo, a delação premiada, como é que o senhor viu essa situação da negociação da delação premiada? A colaboração premiada, ela é como se fosse um contrato. Mais ou menos, eu vou, para deixar assim de maneira mais clara para a população, como se fosse um contrato entre, por exemplo, pode ser o Ministério Público, pode ser o delegado de polícia ali, junto com o advogado participando, e também o investigado, o indiciado, quando ele se vê numa situação tal, em que ele vê que tem várias provas contra ele, e ele decide colaborar com a investigação para obter algum benefício.
Benefícios que ele pode obter são vários, depende do Poder Judiciário, que tem que homologar essa colaboração premiada. Então pode ser, por exemplo, pode ser do mínimo até uma diminuição de pena, por exemplo, proteção à sua família, até o máximo de, com a aquiescência do Ministério Público, ele não ser sequer denunciado. Ao seu ver, foi favorável, foi bom essa mudança? Sim, acho que a colaboração premiada ela é um marco no Brasil. Um marco, eu não tenho dúvidas disso. A Operação Lava Jato ela só foi possível por conta da colaboração premiada. Porque a corrupção é um crime muito difícil de investigar. Tudo emergiu, né? Muito difícil de investigar. Se você não tiver alguém que faça parte do esquema, de dentro, que conheça os meandros, que fale para onde foi o dinheiro, para colaborar com a polícia, dificilmente vai para frente. Agora é importante dizer também, a polícia não está na mão do colaborador. O colaborador apenas ele vai indicar alguns meios de prova, mas a polícia vai atrás, ela tem que ir atrás dessas provas, porque só a palavra do colaborador não basta para condenar ninguém. Acho que o Dr. House pode discorrer mais sobre isso, mas o juiz não vai condenar alguém só com a palavra do colaborador. Ele vai indicar as provas, a polícia, junto com essa indicação, ela tem que materializar, instrumentalizar o inquérito policial, deixar de maneira muito robusta, porque só a palavra do colaborador não basta, para que possa ter início da ação penal com a denúncia e depois lá na frente o juiz possa ter segurança de condenar. Dr. House, o senhor quer complementar? É verdade. O fato só de falar, sem ter algum indício, mais indícios que venham configurar aquela colaboração mesmo, aí é evidente que só quem ganha com isso é a sociedade. E o doutor falou muito bem, doutor Paulo, com relação aos crimes de corrupção, que é o que mais traz prejuízo para o nosso país. E sem essas intervenções de terceiros delatando, colaborando com a justiça, é evidente que nós não chegaríamos nunca como se chegou até hoje. Estou com uma perguntinha bem rapidinho, que nosso tempo está esgotado, mas eu não posso deixar de fazer essa pergunta. Há quem diga que esse pacotão anticrime aumentaria a nossa população carcerária, o senhor concorda? Olha, eu não digo que vai aumentar a população carcerária, porque a intenção, é evidente que a intenção do legislador, em princípio, é evitar que haja prisões. Para nós não é interessante o Estado ficar mantendo pessoas presas. Então a intenção do Estado não é essa. Agora, em razão dessa dificuldade de uma saída, como está lá, dificultando a progressão de regime, as pessoas vão demorar mais a sair e, consequentemente, uma das consequências é a população carcerária aumentar. Aí eu convido a população a não cometer crimes. Isso é verdade. Porque não é essa a intenção do Estado. A intenção do Estado é evitar que haja... Até mesmo porque um preso é caro. É lógico. Muito caro, né? E movimenta todo o aparato policial, do Ministério Público, judicial, os próprios familiares são movimentados. Dizem, os estudiosos, que cada preso que entra na cadeia, ele tira 2 leitos de um hospital. É mais ou menos por aí mesmo. Eu não sei bem essa estatística, mas eu sei que é extremamente prejudicial. Prejudicial. Né? Olha, nós, infelizmente, quando o papo é bom, vai muito rápido. Há quem diga isso, né? E a gente queria agradecer a audiência aí, muito bombando aí na internet, né, esse bate-papo. E devido, né, a gente ter trazido esse assunto de forma muito didática com essas 2 celebridades aqui do nosso estado, essas 2 autoridades, a gente com certeza vai dar continuidade. Vamos reagendar mais outra data aí, a disponibilidade do juiz e do Dr. Paulo Reino, que já são sócios do programa, né? E a gente vai voltar com esse papo, aprofundando cada vez mais tópicos importantes e esclarecedores, de um assunto muito atualizado e muito pertinente. Agora é só agradecer, Dr. House. Muito obrigado. Obrigado à patroa lá que liberou o Dr. House para vir aqui, viu? Obrigado. Ele dá show. Né? Dr. House, fique à vontade de suas considerações. Eu queria agradecer a oportunidade, me sinto honrado com o convite, participar com o Dr. Paulo. Eu não o conhecia anteriormente, mas foi um prazer imenso conhecê-lo. Lançou o livro agora. E percebi que é uma pessoa que tem um conhecimento técnico excelente. E pedir para a população, né, que tente respeitar o máximo possível a nossa legislação penal para que evite essas situações como o aumento
do nosso cárcere. Então, muito obrigado pelo convite. Só agradecer mais uma vez, boa noite, né? O senhor que já está sócio do programa, já nós vamos estar de volta aqui. Muito obrigado mesmo pela sua presença. Pronto, muito obrigado pelo convite mais uma vez. Obrigado, doutor Hausler, por aprender sempre com o senhor, conhecia assim também só pelo nome, sua respeitabilidade perante o Estado. Obrigado pelo convite e deixo a Polícia Civil à disposição da população. Ele entrou com aposentadoria, eu estou com recurso lá no CNJ, estou esperando para ver se a gente suspende isso aí pelo menos para mais 10 anos. Né? Dia 29. Pelo menos mais 10 anos. Muito obrigado pela sua audiência, né? Espero a gente ter esclarecido bastante alguns assuntos que, porventura, tenha deixado dúvida nesse projeto, aí, nesse pacote anticrime. E vamos voltar sim a falar nesse assunto, porque nós temos duas autoridades aqui que gostam, né, de trazer essas informações para você. Fiquem com Deus, porque com Ele nós estamos. Boa noite, Macapá. Boa noite, Amapá. Até segunda-feira. Olha, um final de semana com muita tolerância, com muita paz. Se for beber, não dirija. Se for dirigir, não beba. E se for fazer churrasco, me convida. Tá certo? Boa noite, Macapá. Boa noite, Amapá. Negative K, nothing further, just see the cabbie on the corner.